Está tomando seu café aí comigo? Oh, mas que coisa boa. Vamos fazer uma pergunta juntos aqui. De quanto tempo a gente precisa para formar um hábito, né? Será que é possível dizer ao nosso cérebro como mudar algumas rotinas e comportamentos? Qual é o caminho? Aí essa sugestão e essa conversa, né, nós temos aqui hoje o neurocirurgião Leonardo Faria. Léo, bom dia, obrigada mais uma vez por ter vindo, viu? Obrigado, Mônica, mais uma vez. Será um prazer falar sobre esse tema tão interessante que são os hábitos. Os hábitos. Foi uma sugestão que o Leonardo trouxe aqui pra gente, ele que é nosso parceiro aqui no Manhã Total. E aí, primeiro, o que é um hábito? A gente fala tanto, né? Sim, do ponto de vista neurocientífico, né, quando a gente fala em hábito, todo mundo faz ideia do que seja um hábito, né? Mas do ponto de vista neurocientífico, um hábito é aquele tipo de ação em que o desfecho dela se torna menos importante para que a ação aconteça. Vamos dar um exemplo. Vamos. Vamos imaginar que a gente comece a caminhar e a gente tem um certo prazer por conta da caminhada. A caminhada se torna um hábito quando o prazer não é mais necessário para que esse comportamento ele seja desencadeado. Então, seria mais ou menos assim. Né? Então, o comportamento tem algumas pistas do meio ambiente que vão gerar esse comportamento de forma automática no nosso cérebro. Ou seja, eu faço porque né, me deu prazer ali e tal, e de repente aquilo virou parte da minha rotina pela repetição. O hábito seria a repetição. Isso. No começo, a gente precisa da atenção de poder manejar esse meio para que a gente comece o comportamento. A partir de um determinado número de repetições, esse comportamento ele passa de uma área do cérebro, que é uma área frontal, para uma área mais posterior e mais profunda, que são os núcleos da base, e aí esse comportamento passa a ficar automático. A gente nem sabe como é que ele é deflagrado. A gente está, por exemplo, num ambiente e alguma coisa, alguma cor, algum cheiro, algum odor, desencadeia aquele comportamento no nosso cérebro, a gente nem sabe como é que isso se deu. É mais ou menos assim. É a inteligência demais desse nosso organismo, Sim. né? E por que o hábito é importante? O hábito ele é muito importante, ele é um mecanismo evolutivo de milhões e milhões de anos, eu vou dizer até do começo da vida, né? Porque é uma forma de você memorizar comportamentos e economizar energia, economizar tempo. O cérebro, ele é muito bom em aprender novas coisas. Os hábitos é um tipo de aprendizado, né, comportamental extremamente significativo, porque a partir do momento que você não precisa sempre avaliar uma situação para desencadear um comportamento, você economiza bastante energia. E para o cérebro a energia é extremamente importante. E aí tem muito daquelas teorias, para você formar um hábito são 21 dias, são 60 dias. Isso tem fundamento? E quanto tempo a gente leva? Por exemplo, agora no começo do ano, muita gente quer fazer atividade física de fato e de verdade, né, ter uma alimentação saudável, cuidar mais da pressão, enfim, do corpo. Quanto tempo leva? Infelizmente, o que acontece, né? Muita gente quer aquela receitinha mágica, eu preciso de tantos dias para poder algo mudar, né, no meu cérebro. E talvez existem muitos mitos acerca do cérebro mesmo. No começo do século passado, um médico, até um cirurgião plástico, fez um livro e ele citou 21 dias necessários para que a gente possa formar um hábito no nosso cérebro, né? E esse número ele não tinha nenhum cunho científico e se propagou. Muita gente fala, precisamos de 21 dias, 3 semanas, para que o comportamento seja formado no cérebro. Hoje se sabe, através de alguns estudos, que esse número é extremamente variável, né? Foi feito um estudo, por exemplo, com comportamentos comuns no nosso dia a dia, identificou-se uma média de 66 dias, mas que variava de poucas semanas, né, 1, 2 semanas, para 250 dias, pouco mais do que isso. Então isso é muito variável, vai depender do contexto, da pessoa, de algumas condições. Então, de maneira geral, o hábito para se formar, ele precisa de repetições, né? Precisa de um ambiente, de certa forma, equilibrado e mantido, um ambiente que se mantenha para que o hábito seja, né, sempre formado. E paciência, realmente as condições do cérebro têm que estar todas ok para que o hábito seja formado nele. Como que eu começo? E mais, comecei, estou ali, mas de repente pode vir um deslize, pode vir um outro comando e falar, para com isso, porque também pode acontecer, né? Sim. Então, como é que eu começo e quando vem me pedindo para falar assim, que bobagem, para com isso? É um jogo de hábitos né? E de punições, de recompensas e punições. O cérebro sempre funciona assim. Então, a gente sempre reproduz um comportamento que nos recompense e evita um comportamento que nos puna. Isso, as palavras recompensas e punições, é do ponto de vista neurocientífico, tem significados para isso.
Então, de maneira geral, para a gente começar um comportamento e manter ele, eu diria que a gente deve tomar cuidado para que não seja uma mudança muito brusca no nosso dia a dia e não gere algum desconforto que seja maior do que o benefício. Então, talvez, se a gente puder desmembrar aquele novo comportamento em uma série de outras tarefas e cada tarefa for nos trazendo algum tipo de benefício e a gente for experimentando isso ao longo do tempo, talvez esse hábito fique mais fácil de a gente incorporar no nosso cérebro. Então é ter um pouco de paciência, é saber que a cada vez que você faz o comportamento, o seu cérebro vai criando atalhos e ele vai ficando mais fácil de ser reproduzido, né? Aí, por exemplo, eu tenho um hábito que não é muito bom para mim, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de toda tarde, comer doce. Vem aquilo, eu não consigo vencer. É possível transformar isso, mudar esse hábito, Léo, também? Sim, é até um estudo muito interessante que eu compartilhei nas minhas redes recentemente. Muita gente faz essa pergunta, né? Como que eu faço para extinguir, tirar do meu comportamento um hábito que seja prejudicial, pelo menos do meu ponto de vista? Exato. E alguns estudos mostraram que quando você foca nesse comportamento negativo, entre aspas, você não consegue modificá-lo e, às vezes, esse foco até reforça o comportamento. Então, a melhor maneira que a gente tem, segundo os últimos estudos científicos, de extinguir um comportamento inapropriado, um hábito indesejado, é a gente incorporar outro em paralelo que seja benéfico. É uma competição. Quando a gente fala de memórias no cérebro, elas competem entre si e uma acaba que sobressai em função da outra. Então, não foque muito naquele comportamento ruim que você tem. Foque naquele outro novo que você quer desenvolver. Com o tempo, um vai se porque é a mesma estrutura cerebral. Um vai se sobrepondo ao outro e aquele deixa de ser importante e acaba se extinguindo no cérebro. Eu imaginei aqui agora, veja se eu estou correta. Por exemplo, tem gente que toda tarde precisa comer um doce, já está estabelecido ali. Aí, para não focar nisso, eu posso substituir por um copo d'água. Um copo d'água com limão, chá de camomila, alguma coisa. Estou trazendo um exemplo aqui muito simples, né? Mas sim, poderia ser por isso, Léo? Sim, de maneira geral, isso que eu falei é importante. Mas no dia a dia, tem algumas dicas que a gente pode fazer, né? Adoro. Uma delas, por exemplo, é você cuidar do seu ambiente, porque está tudo no nosso ambiente. Sim. Se o seu ambiente facilita, tudo tem a ver com o ambiente, facilita a reprodução desse comportamento que é ruim, ele vai tender a se propagar. Então, criar uma barreira comportamental. Vou dar um exemplo. Tá. Se você quer mudar de hábitos alimentares, né, e você sempre pede uma refeição por um aplicativo, e a gente sabe que às vezes o aplicativo não é a melhor opção do ponto de vista de saúde, né? Então, se você não tem esse aplicativo no seu celular instalado, você cria uma barreira comportamental para que esse hábito não ocorra. No começo, o seu cérebro vai relutar, ele tende a manter as coisas, ele gosta de manter. Mas com o tempo, né, você vai conseguir mudar de comportamento porque existe uma barreira que você colocou ali. O que a gente pode fazer é isso. Outro exemplo, não ter acessível na geladeira, nem em casa, comidas que são as junk foods, né, as comidas que não são saudáveis, aí, que é a nosso dia a dia na sociedade ocidental. Você sabe que ontem eu conversando com um amigo que é da área da saúde também, ele falou assim para mim, contou uma história, que em um determinado momento da vida dele, ele precisou fazer uma escolha pela saúde dele. E ele trouxe uma frase que eu falei, amanhã eu vou perguntar para o Léo, a gente manda no nosso cérebro, então a gente pode mandar nesse bonitinho? É uma pergunta bem complexa, porque eu não vou entrar muito em detalhes, mas do ponto de vista filosófico, né, onde é que está a gente, onde é que o nosso eu está nesse cérebro? Ele é o nosso cérebro como um todo? Ele é uma parte dele que só observa? É uma parte que é ativa ali dentro? Então é uma pergunta muito capciosa. Né? Mas, de maneira geral, o que a gente tem como ferramenta em liberdade comportamental? É a gente conseguir nos colocar em meios saudáveis, o ambiente ele nos dirige muito, né? Os nossos contatos sociais, eles são fundamentais, nosso cérebro é um órgão social e eu acho que é basicamente isso. Então, a gente conseguir compor os nossos estímulos ao nosso redor, os estímulos que vão gerar comportamentos saudáveis para a gente. Né? E também, se a gente cuida da saúde do nosso cérebro e, do ponto de vista consciente, consegue estipular já alguns comportamentos, tipo uma atividade física, nem que seja básica. Um estudo saiu recente, aí até publiquei também nas minhas redes, que um dia, uma sessão de atividade física por semana, 25 minutos, já é o suficiente
para ter uma saúde cerebral. Então, a desculpa não existe, né? É possível que a gente consiga fazer isso. Então, a gente sabe o que é saudável para o cérebro, mas a gente tem que entender, com uma certa humildade, que esses hábitos, eles são muito arraigados no nosso cérebro. Ele vai tender a manter esses comportamentos. E aí a gente tem que ir com carinho e com cuidado. Com carinho, cuidado e conseguir tirar ele de jogo, né? Tirar ele do foco. Leonardo, adorei essa conversa. Nossa amiga aqui, olha, a Leila Rezende, adorando também a entrevista, né? Essa nossa conversa. Por isso, muito obrigada e não demore para voltar, viu? Eu agradeço, estou à disposição sempre. Um beijo para sua família, tá? Obrigado. Esse é o Leonardo Faria, ele que é neurocirurgião, trazendo para a gente aí a formação de um hábito.